Se quiser ir adiantando, Lucas 20. Pedro, eu esqueci de mandar para ti. O tema. Na verdade, eu nem estabeleci um tema, mas o meu assunto é falar sobre a autoridade e o poder de Cristo. Coloque sua oferta e logo após a gente vai ler o texto bíblico. Os irmãos lá de trás já estão ficando em pé. Se você não se importar, mude de posição. Lucas 20. Nós vamos ler 18 versículos, tá bom? E vamos fazer essa leitura alternada. Nós terminamos já? Acabou? Finalizou já? Já? Aconteceu que, num daqueles dias, estando Jesus a ensinar o povo no templo e a evangelizar, sobrevieram os principais sacerdotes e escribas juntamente com os anciãos. Respondeu-lhes: também eu vos farei uma pergunta. Dizei-me. Então eles arrazoavam entre si. Se dissermos do céu, ele dirá: por que não credes então ou acreditastes nele? Por fim, responderam que não sabiam. A seguir, passou Jesus a proferir ao povo essa parábola, dizendo: certo homem plantou uma vinha, arrendou-a a lavradores e ausentou-se do país por prazo considerável. Em vista disso, enviou-lhes outro servo, mas eles também a estes espancaram, e depois depois de ultrajarem, despacharam vazio. Então disse o dono da vinha: que farei? Enviarei meu filho amado, talvez o respeitem. E lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o dono da vinha? Mas Jesus, fitando-os, disse: que quer dizer, pois, o que está escrito: a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular, verso 18. Todo que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido ao pó. Até aqui, nosso Deus, que a sua palavra possa ter um livre acesso aos nossos corações. Por isso eu peço, leva cativo a nossa mente, os nossos ouvidos, todos os nossos sentidos, para que, ó Deus, possamos guardar esta palavra no melhor lugar em nosso coração, em nome do Senhor. Ocupe o seu lugar, por favor.
mesmo que eu tenha lido capítulo 20 de Lucas, não será o meu comentário ao longo desta reflexão Lucas 20, mas sim aplicação final. Eu quero deixar Lucas 20 como uma base para semana que vem ou num outro domingo eu finalizar esta palavra. Mas no domingo passado, alguns irmãos estavam ausentes, eu falei um pouquinho sobre capítulo 7, verso 28 e 29, capítulo 8, versículo 1 de Mateus. Só para que os irmãos tenham uma ideia, Jesus está saindo da segunda etapa da sua vida, onde Mateus resume a primeira etapa da vida dele como o nascimento de Cristo e a preparação de Cristo, do 1 ao 4, do 5 até o 7, a preparação deste Cristo, deste rei, agora preparando todas as bases para o seu ministério, onde ele dá, a partir da base, ele iria começar o seu ministério. Então, capítulo 5 até o capítulo 7, fala dos princípios desse Deus, desse Cristo, dos princípios que regeriam toda a mensagem que ele pregaria ao longo dos 3 anos de ministério que teria sobre a terra. Então, logo após Jesus pregar aquele sermão em que as pessoas tiveram que reconhecer que ninguém jamais havia falado com tanta autoridade quanto ele falou, depois de ele pregar o sermão mais poderoso que pastor nenhum, nesse século ou no vindouro, pregará um dia, depois que ele prega esse lindo sermão, mais poderoso sermão, em que aquelas pessoas tiveram que reconhecer que ninguém jamais havia falado como ele, com a autoridade que ele falou. Logo após, ele também demonstrar autoridade e poder sobre pessoas enfermas, sobre demônios, atestando de fato que ele era o Filho de Deus. Após tudo isso ter acontecido, capítulo 5 até o capítulo 7 no finalzinho, e o capítulo 8, quando ele atesta que de fato ele era não só o maior pregador, mas ele era aquele que trazia as evidências de que ele de fato era o Filho de Deus. Logo após tudo isso, Jesus vai enfrentar aquilo que já era esperado por causa de quem ele era. Jesus vai enfrentar aquilo que já era esperado dos religiosos. O que ele esperava dos religiosos quando a sua mensagem foi pregada? Ele esperava oposição. Já era esperado questionamentos, já era esperada perseguição contra ele. Logo após isso, você pode ir em Mateus capítulo 12, e a partir do capítulo 12 você vai começar vendo o início de uma dura perseguição, de inúmeros questionamentos, de inúmera oposição contra a vida, o ministério e o ensino do próprio Cristo. Só para que você se atenha aonde nós estamos falando, eu estou falando, capítulo 12, a partir desse capítulo, e vai começar uma série de indagações, de perseguições, de questionamentos quanto àquilo que Cristo ensinava, quanto àquilo que Cristo estava fazendo, só para que os irmãos tenham uma noção da gravidade da oposição, do nível da oposição que Jesus estava enfrentando. No capítulo 12, a partir do versículo 9, ele vai curar um homem da mão ressequida. Ok, até então, parece-me que os opositores estavam de olho nele, estavam de longe, mas a partir do versículo 22, a sociedade bíblica vai mostrar que ele está curando um endemoniado. Aí vem a blasfêmia dos fariseus, onde eles, para opor-se a Jesus, para que eles pudessem confrontar o que Jesus estava fazendo, eles simplesmente atribuem todos os seus feitos como se ele fosse um intermediário de Satanás, um servo do próprio diabo, com o poder que exercendo que deu o diabo sobre ele, ele fazia tudo aquilo, curando endemoniados, curando pessoas da mão ressequida. Então o nível de perseguição, de oposição ao ministério de Cristo, a tudo aquilo que ele se propôs a fazer como Filho de Deus, começou nesse nível, e daí a gente vai vendo. Então, irmãos, o principal motivo que levou, a principal razão que levou os religiosos a opor-se duramente a Cristo, foi devido à autenticidade daquela autoridade que as pessoas, quando viram Jesus descendo
do monte, tiveram que afirmar, que atestar que ninguém jamais havia falado como ele falou, com tanta autoridade, e não como os escribas. Irmãos, o principal motivo, a principal razão era exatamente isso: a autenticidade da autoridade e do poder que havia em Cristo, através não só do que ele pregava e ensinava, mas também daquilo que ele demonstrava, impondo as mãos sobre os enfermos, curando, atestando que de fato ele era o Messias. E de fato, irmãos, ele era o Messias. E esse Messias, irmãos, tinha características. E essas características a gente pode ver a partir do capítulo 8. Ele vai curar um leproso, ele vai curar o servo do centurião, ele vai curar uma mulher, ele vai acalmar uma tempestade. E lá no capítulo 9, ele vai curar também um paralítico. Ele, além de tudo isso, ele expulsa demônios. E além de tudo isso, ele ainda perdoa pecados. E isso levou, irmãos, aqueles opositores aos escribas, os fariseus, os religiosos da época de Cristo, a levantar-se com dura oposição contra Jesus, com duro questionamento, a ponto de o acusarem de serem emissários do diabo, a ponto de dizerem assim: você expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios, você de fato é um emissário dele para tentar nos ludibriar. Irmãos, esse Messias tinha, além dessas características, o poder para perdoar pecados. Além de tudo isso, ele tinha todo o poder sobre a natureza. Ele demonstra isso acalmando uma tempestade em Mateus capítulo 8, 23 ao 28, andando sobre as águas em Marcos 6, 48, ordenando a uma criança que estava doente, enferma, a se levantar, ordenando a uma criança que estava morta, quando passava um cortejo, ele dizia: levanta-te, e dando alegria para aquela família, para aquela mãe. Havia alguma dúvida de que ele era o Messias? Havia algum motivo para que as pessoas pudessem duvidar da autenticidade, da autoridade, do poder daquele que pregou e deixou as pessoas maravilhadas? Daquele que logo que desce do monte, e as pessoas encantadas com ele, olha para um leproso e ele diz: quero ser curado. E olha para uma mulher que era a exclusão da sociedade, e que as pessoas consideravam a mulher como párias da sociedade. Ele olha para aquela mulher e cura aquela mulher. Esse agora, que faz tantos milagres, que recebe a oposição dos religiosos, faz muitos outros milagres, tinha alguma coisa do que duvidar dele? Não. Tinha alguém que pudesse dizer: isso aí é mentira, isso aí é um golpe, isso aí é mais um que se levanta? Mais interessante, que a autoridade que ele determina, que ele mostra, que ele revela, é autêntica, é evidente. Isso fica claro, que ele não precisa se apresentar. Ele não precisa se apresentar, e isso é muito contextual. Isso serve para contextualizar o nosso tempo. Isso serve para mostrar como a vida e o ministério de Jesus precisa refletir no meu ministério, no nosso ministério e no ministério pastoral em todo o mundo. Mas infelizmente não reflete. A característica dele, a autoridade dele, evidenciada por aquilo que ele fez, ele não precisou então de uma carteirinha para dizer: eu sou sacerdote, eu sou teólogo, eu sou bacharel, eu sou doutor em divindade, eu sou doutor em teologia, eu tenho no meu gabinete uma pasta. Pelo contrário, nem gabinete Jesus tinha, irmãos. Sua autoridade tinha uma única fonte, e a única fonte da autoridade de Cristo era o próprio Deus. Tudo que ele fazia era atestando que ele de fato era o Verbo vivo que desceu do céu. Era o Verbo vivo que veio à terra, que pisou aqui, mas para evidenciar aos homens, não só ensina com autoridade, mas faz milagres. E ainda hoje, irmãos, para mostrar para quem não crê que Ele é Senhor, Ele ainda hoje faz milagres. Ele ainda hoje é poderoso para fazer isso. Sua autoridade tinha uma fonte. Não era uma fonte normal, era uma fonte divina. Quando curava, não promovia espetáculo. Quando curava, ele não procurava acender as luzes. Quando curava, ele não apresentava ao doente para que todos pudessem ver. Pelo contrário, ele dizia: não diga a ninguém. Mas ninguém podia ficar calado diante de tal realidade.
Irmãos, quando expulsavam um demônio, era rápido para não dar tempo nem dele gritar e nem dar tempo de pegar a câmera dizendo assim: pegou, coloca na mídia, anuncia, manda dar like, faz um efeito pirotécnico. Irmãos, quando ele expulsava demônios, era rápido e sem mídia. Por quê? Porque ele era o Senhor. E os demônios sabiam, a ponto de ele chegar nas cidades, os demônios gritavam: o que tu tens conosco, Filho de Deus? Irmãos, não há o que duvidar. Não havia razão para ninguém duvidar que ele era de fato o Filho de Deus. Quando ele exercia a sua autoridade, quando ele exercia o seu poder, era de modo tranquilo. Não era autoritário. Não fazia para que as pessoas pudessem ouvi-lo de longe. Ele simplesmente gritava para alguém ou chamava: Lázaro, vem para fora. E se ele gritasse, talvez todos os sepulcros que estivessem com cadáveres sairiam, por causa da doce e poderosa voz que ele tinha, irmãos. Mas vamos lá. Se Deus, irmãos, provou que Jesus de fato era o Messias prometido, se todos os sinais demonstravam a filiação dele e a divindade de Cristo, se Jesus de fato tinha e ainda tem autoridade e poder, diga comigo, amém. Diga, ele tinha e ainda tem toda a autoridade e todo o poder. Se ele de fato tinha e ainda tem toda a autoridade e poder, haverá, essa é a pergunta que deve nortear o nosso pensamento hoje, alguma coisa que possa impedir o seu agir? Se Deus provou que ele era de fato o Messias, se os sinais demonstravam isso, havia alguma coisa que pudesse impedir o agir dele? Infelizmente, irmãos, a resposta é sim. Tristemente, a resposta dessa pergunta é sim, porque o que limita, e até hoje, irmãos, tem limitado o exercício da autoridade de Cristo na vida das pessoas, da igreja e das pessoas do mundo, é a incredulidade. Capítulo 13 vai nos mostrar isso, do próprio livro de Mateus. Capítulo 13, versos 53 até o 58, vai contar a narrativa de Jesus entrando na sua própria cidade, na cidade natal, em que ele vai entrar para pregar na sinagoga. Verso 53 do capítulo 13 de Mateus diz assim: tendo Jesus proferido estas parábolas, retirou-se dali. Verso 54, leia comigo. E chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem esta sabedoria e esses poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vive entre nós todas as suas irmãs? De onde vem, pois, tudo isto? Olha o que diz o verso 57. E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse, leia bem forte: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. 58. E não fez, ressalte isso, irmãos, e não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Se Deus Pai Todo-Poderoso confirmou o seu Filho, dando-lhe autoridade divina, ele não falava como os escribas mencionavam os rabinos, mencionavam os mestres da lei. Jesus falava dele, porque ele é Senhor, ele é o próprio verbo. Se Deus então ungiu a Jesus, deu-lhe autoridade e poder, mostrou que de fato era o Messias, mostrou isso em sinais e em evidências, que ele tinha poder curando pessoas, havia alguma coisa então que pudesse impedir o agir dele? Sim, a incredulidade. Isso fica claro quando ele chega, as pessoas se maravilham com o que ele está ensinando, se maravilham com o que estão ouvindo, porém, um grupo olha e diz: de onde vem tudo isso? E a maneira como Jesus mostra isso aqui, como Mateus escreve, deixa para nós,
diz: escandalizavam-se nele. Jesus, porém, disse: não há profeta sem honra. E ele não pôde fazer muitos milagres por causa da incredulidade deles. Irmãos, o que limitava e que limita até hoje o exercício da autoridade do poder dele na vida de pessoas, na vida de grupos, na vida de uma igreja, ainda é até hoje a incredulidade e a dureza de coração de pessoas. Ainda é. A autoridade de Cristo precisa ser reconhecida. Eu preciso reconhecer que ele não tem poder, ele tem todo o poder. Isso me deixou provas. Nós cantamos aqui, todas as canções que eu procurei separar hoje demonstram que ele de fato tem todo o poder. Exaltar a autoridade e o poder de Deus, reconhecer através dos cânticos que não existe outro no céu, na terra e debaixo da terra que tenha tanto poder quanto Cristo Jesus. Ele ressuscitou, vivo está outra vez, já podemos agora com liberdade adorá-lo. Veja o exemplo então do oficial romano. Nós precisamos então reconhecer e afirmar, do contrário ele não age. Olha o exemplo do oficial romano, do capítulo 8, ainda, por gentileza, a partir do versículo 5. Ele tendo entrado em Cafarnaum, vem um homem e implora a ele que ele cure um criado que está em casa, e verso 8 diz: mas o centurião respondeu, Jesus disse: eu vou curá-lo, mas Jesus respondeu o seguinte, mas o centurião respondeu: não sou digno que entres na minha casa, mas apenas manda uma palavra e o meu rapaz ficará bonzinho, ficará curado. Veja o exemplo do oficial romano. Ele sabia como funcionava essa questão da autoridade, e simplesmente ele, o que ele faz é um reconhecimento de que aquele que estava diante dele, que tinha acabado de descer o monte, que pregava com autoridade, era de fato o Filho de Deus e que tinha toda a autoridade. Irmãos, quando reconhecemos que Cristo tem todo o poder dele age em nossa vida. Reconheça que ele é Senhor. Não coloque nada, coloque Cristo. Diga comigo: Cristo, Cristo, somente Cristo. Só ele, mais ninguém, irmãos. Ele reconheceu e afirmou que tinha autoridade e poder para curar o seu servo. A exemplo desse oficial, irmãos, precisamos não só colocar debaixo ou nos colocar debaixo da autoridade de Cristo, mas precisamos, sobretudo, confiarmos nele. Não só crer na autoridade que ele tem, mas confiar. Reconhecer é importante, mas confiar. Lembra do episódio de Pedro? Quando Pedro foi pescar e Jesus foi ao encontro dele. Pedro, quando estava pescando, ele se depara com Cristo e Cristo faz uma pergunta para ele: pegaste alguma coisa? Está parecendo o grupo do Fábio que vai pescar, que volta para casa com sardinha lá da peixaria do Alvorada. Fábio vai pescar e a Geni fica pensando: uau, meu marido é um mega pescador, só pegou sardinha. Aí ele falou assim: olha, a briga foi ruim, ó, a sardinha brigou aqui. Aí ela vai no Google e descobre que sardinha não se pega no anzol, só na rede. E aí, Fábio, como é que fica? Sempre você, né, Fábio? Sempre eu pego você para crucificar, né? Aí Pedro vai, recebe a pergunta: pegaste alguma coisa? Aí Jesus fala assim: lança-te ao largo, vai mais profundo, lança as tuas redes. Irmãos, Pedro só trouxe uma quantidade absurda de peixes para o barco, porque reconheceu a autoridade e o poder de quem o ordenou a lançar as redes novamente. Por que Nazaré, o povo de Nazaré, não viu milagres? Por que muitas pessoas hoje não veem a transformação na sua vida, não veem a transformação na vida de ninguém, não veem os milagres acontecendo na sua vida? Porque elas estão com seus corações incrédulos, porque não reconhecem a autoridade e o poder que há no Senhor. Pedro só trouxe aquela quantidade absurda de peixes para o barco, porque ele não só creu, mas ele reconheceu que aquele que o ordenou a lançar
era de fato o Senhor. E ele disse: por causa da tua palavra, eu vou lançar novamente a rede. E Elias, alguns pensam que o fogo caiu porque o altar foi reparado. O fogo caiu porque Elias reconheceu que não havia outro Deus em Israel se não fosse o Senhor. Não caiu porque eu reparo o altar. Aí a gente prega os temas: repara o seu altar, senão o fogo não cai. O que adianta reparar o altar se a gente não reconhece a autoridade de Cristo sobre a nossa vida? Se Ele não é Senhor que governa, não só habita em nós, mas governa a nossa vida. Se nós, irmãos, não nos submetermos à autoridade de Cristo, ou dizer para Ele: Senhor, Tu és o Senhor da minha vida, Tu é quem governa a minha vida, Tu é quem guia os meus passos, irmãos, como eu gostaria que um dia Deus me desse a oportunidade de fazer o que eu quero. Eu faria o que eu quero, mas eu não posso. Diga para alguém: você não pode fazer o que você quer, porque você está debaixo da autoridade de Cristo. Você não disse não? Eu vou dizer para você de novo: você não pode fazer o que você quer, porque você está debaixo da autoridade, do controle e do governo de Cristo. E quando a gente está debaixo do controle e da autoridade de Cristo, a gente precisa só crer, porque o agir é dele. Quantos creem nisso? O agir é dele. Quando eu me coloco em submissão a Deus, reconhecendo a sua autoridade, eu posso ouvir o que Jesus falou para o centurião. Então disse Jesus ao centurião. De repente podia lançar aqui agora uns foguetes, né? Pegar aquelas bombas coloridas, né? Para Jesus falar: vai-te e seja feito conforme a tua fé. Já pensou isso? Não precisou de nada. Lembra como? Olha para mim. Ele não jejuou, ele não orou, ele não ofereceu sacrifício, ele não subiu um monte, ele não deu uma oferta para pedir milagre. Ele simplesmente disse: não, eu não sou digno que o Senhor vá à minha casa, mas manda uma palavra, porque eu reconheço o que é autoridade. Se o Senhor mandar uma palavra, o meu servo será curado. Quando nós nos colocamos debaixo da autoridade de Cristo, Deus age. Deus age em nossa vida. O caminho para a salvação, irmãos, o caminho para a salvação da alma do poder do pecado está no reconhecimento de que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. O caminho para salvar a alma de um pecador está neste pecador reconhecer a obra da cruz e que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Reconhecer a autoridade de Cristo, irmãos. Reconhecer que Ele é Senhor da nossa salvação trará ao homem inúmeros benefícios. Trará ao homem aquilo que Paulo escreveu a Colossenses 1,13. Trará a completa libertação do poder das trevas. Trará sobre esse homem perdão dos seus pecados. O fardo pesado do pecado Jesus vai tirar, porque este homem reconheceu a autoridade de Cristo sobre a sua vida. Declarará sobre ele uma vida abundante, uma vida de paz, com problemas sim, mas uma vida repleta da paz de Deus. Mas irmãos, jamais esqueça, jamais todos nós aqui devemos nos esquecer, ou comprar uma ideia de que Deus não se ira. Jamais compre a ideia de um Deus bonzinho, da imagem do bom velhinho, cheio de paciência e de longanimidade para com o transgressor, para com o pecador endurecido no seu coração. Jamais devemos nos esquecer ou comprar a ideia de que Deus não se ira. Ele realmente é um Deus que possui graça, Ele realmente é um Deus de compaixões infinitas, porém, a palavra de Deus afirma que da mesma forma Ele é um Deus que é fogo, que consome. Nunca devemos nos esquecer
de que seu espírito não agirá para sempre no homem, como aconteceu em Gênesis 6:3. Teve um dia em que o próprio Deus disse a Noé: Noé, o meu espírito não agirá para sempre no homem. Ou seja, irmãos, isso demonstra que este Deus é um Deus que tem a sua paciência no limite. Que Deus que é gracioso, sim. Um Deus compassivo, sim. Mas um Deus que é fogo. Um Deus que é paciente, mas também um Deus que não agirá para sempre diante da incredulidade e do pouco caso que fazem do seu evangelho. Haverá um dia em que a sua paciência chegará ao fim e ele se levantará para julgar terrivelmente o mundo e não se responsabilizará pela morte eterna daqueles que endureceram seus corações, que fecharam as portas na cara de um evangelista, que zombaram de uma ministração via WhatsApp, que devolveram com uma figurinha, tirando chacota da sua cara, porque você enviou uma mensagem dos céus para ele, para a salvação da sua alma. Haverá um dia em que a sua paciência vai chegar ao fim. Haverá um dia em que ele vai julgar de modo terrível a todos e não vai se sentir culpado, porque as pessoas lhe rejeitaram. Não se esqueça disso. Meu amigo que está aqui, que está nos ouvindo em casa, não se esqueça disso. A exemplo de um oficial romano com patentes, ele não se esqueceu de que aquilo ali era importante para ele, mas muito mais para o seu servo. Mas aquele homem, mesmo com a patente que ele tinha, ele reconheceu a autoridade de Jesus sobre a sua vida, e aquele homem certamente fora salvo. Nunca devemos nos esquecer que ele continua sendo o dono da vinha. Diga comigo, ele continua sendo. Está muito fraco, ele continua sendo o dono da vinha. Se você leu o texto que nós lemos, quantas vezes for necessário, ele vai enviar a sua palavra de salvação para os não salvos, a fim de que escapem da sua ira. Ele envia um, matam. Ele envia outro, matam. Ele agora enviou o seu filho. Mataram o seu filho. Nunca se esqueça de que ele continua sendo esse dono, o dono da vinha, em que ele vai continuar enviando a sua palavra, como nós pregamos aqui agora, como amanhã será pregado, como de manhã foi pregado, como quarta de manhã vai ser pregado, como toda essa semana vai ser pregado, em todas as igrejas será pregado. Ainda haverá tempo para que alguém escape da ira vindoura, da terrível vingança de Deus sobre os desobedientes. Ainda dá tempo. Ah, pastor, é pânico? Não, é verdade. É a realidade daquilo que vai por vir, irmãos. Um dia a punição para os lavradores maus virá. Mas eu deixo um conselho para os irmãos. Reconheça a autoridade de Cristo sobre você. Hoje, reconheça que Ele é Senhor e que Ele tem todo o poder e terá sobre a sua vida, não só na sua salvação, mas no governo dela. Não só habitará em você, mas regerá a sua vida, governará os seus passos, mediará a sua vida de maneira que você possa chegar até o céu e habitar com Ele. Lembre-se, irmãos, do solene aviso de Paulo que ele deu aos crentes em Romanos 11, 22. Observem como Deus é, ao mesmo tempo bondoso e severo. É severo com os que lhe desobedecem, mas bondoso com cada um de nós, com vocês, desde que continuem a confiar na sua bondade. Mas se deixarem de confiar, também serão cortados. Quer reconhecer hoje que Cristo é Senhor da sua vida? Essa é a oportunidade. Pastor, o senhor está fazendo apelo? Sim. Julgue-me quem quiser,
Eu quero dar essa chance hoje e essa oportunidade para você, que gostaria de reconhecer a autoridade de Cristo Jesus sobre a sua vida. Você que entrou aqui e que entende que este Deus bondoso vai continuar sendo bondoso até um dia em que a sua ira vai chegar, o seu limite vai chegar ao fim. Onde o fogo consumidor dele e o terrível juízo que ele trará sobre o mundo não dará mais tempo para ninguém dizer para Deus: Senhor, eis-me aqui. Ou dizer: Senhor, e agora? Como é que vai ficar a minha vida? Ele não se sentirá responsável pela sua não decisão de reconhecê-lo como Senhor. Eu gostaria que todas as cabeças estivessem curvadas agora. Os irmãos da música, por gentileza. Se você nesta noite desejar reconhecer a autoridade de Jesus e não fazer parte daquele grupo dos lavradores maus, em que Jesus, no final de tudo, disse no versículo 16: lançando fora da vinha, os mataram. Que lhes fará, pois, o dono da vinha? Virá e exterminará aqueles lavradores e passará a vinha para outros. Ao ouvirem isso, disseram: tal não aconteça. Mas Jesus, fitando, disse: que quer dizer, pois, o que está escrito: a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio ser a principal pedra angular. Todo o que cair sobre ela, sobre esta pedra, ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido ao pó. Eu vou louvar a Deus se todos aqui forem crentes. Não chovi no molhado, mas alertei quanto à permanência na sua vida de confiança e de obediência a Cristo. Contudo, se nesta noite houver pessoas aqui que querem reconhecer que Cristo é o Senhor da sua vida, nunca tenha feito isso e quer fazer nesta noite, eu vou te dar 2 minutos para isso, porque faltam 2 minutos para a gente terminar o culto. Nós vamos cantar.